Olá, seja bem-vindo. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que conhece o esporte de corpo, alma e mente. Ex-atleta olímpica de vôlei, hoje ela é psicóloga do esporte e, além de palestrante, gente, ela é referência no apoio emocional a quem vive a pressão do alto rendimento, não só falando de esporte, mas também na vida. Muito prazer em receber Elaine Santos. Olá, muito obrigada. Eu que fico muito feliz com o convite. Recebendo uma ex-atleta olímpica lindíssima, que hoje é uma grande Obrigada. psicóloga, respeitada. E a gente sabe, né? Eu entrevisto muitos atletas aqui que sofrem justamente na transição. Sim. Que difícil, né? Porque vive uma intensidade danada no esporte, ainda mais atleta olímpico de alto rendimento. E aí, depois de algum momento, por conta do tempo, tem que parar e escolher uma outra profissão. Foi assim com você, com a psicologia, ou foi acontecendo naturalmente? Foi acontecendo naturalmente, mas eu falo que são minhas duas paixões, né? O esporte Que e a bom, né? psicologia, exatamente. Então eu não sofri tanto. Embora minha carreira não tenha sido tão longa, porque eu tive muitas lesões. E aí parei um tempo, fui ser mãe, e aí que eu entrei com um olhar da psicologia para trabalhar, levar esse preparo mental para atletas nesse momento de transição de carreira. Você sabe que é um luto. Precisa elaborar esse luto. Acredito. Porque muitos atletas sofrem porque não sabem fazer outra coisa, não pensaram em outra coisa. Hoje está um pouquinho diferente e com o preparo mental auxilia bastante. Fora que, assim, a intensidade, se a gente está falando de alto rendimento, o atleta vive uma coisa tão grande, uma intensidade tão grande, que chega muitas vezes aí para depressão, não é? Quando tem Sim, que parar. sim, com certeza. Por isso que é importante você planejar antes. Na minha aposentadoria eu tenho esse e esse olhar, e mesmo assim tem essa dor. A gente diz assim, primeiro tem uma tristeza, certo? Por algum fato. Depois vem a melancolia. A melancolia são 30 dias de sofrimento, não pode ultrapassar. Aí sim vai evoluir para depressão leve, moderada ou grave. Então, é importante, neste momento, vai ter dor, não tem como. Qualquer, seja criança, seja o atleta profissional, Ruptura, a né? ruptura, vai precisar elaborar o luto, porque literalmente é uma perda. Então você está dizendo o seguinte, que é importante o luto, Sim, precisa elaborar. não só na transição do atleta, mas quando você vai mudar de fase e aquilo de alguma forma te causa um desconforto, você tem que viver aquele luto. Precisa viver o luto, porque se ele não for elaborado, ele vai evoluir. Você não Como vai dar assim? conta. Vai evoluir para melancolia ou uma depressão. Porque aí você fica naquele passado, por que eu não fiz? Será que eu devia ter feito? E agora eu fiz o meu melhor e você não elabora aquela questão dentro de você. Precisa estar sempre muito bem resolvido. Eu vou ser atleta profissional até tal época, depois dessa época, até o último campeonato, Olimpíada, seja o que for, e daqui para frente eu vou ser empresário, vai trabalhar com esporte, precisa ter muito bem programado, mas com um detalhe bem importante: lesões. Lesões acontecem e às vezes encurtam a carreira do atleta. Então também Você passou por isso, né? passei por isso. Quer dizer, de Passei alguma por forma, isso. o teu destino foi meio antecipado aí. Exatamente, Você queria ter exatamente. continuado? Eu queria ter continuado, mas lesionei ombro. Eu digo, quando eu chego na academia, o personal fala assim: você tem alguma restrição? Eu falo, você tá com tempo? A Paula Pequeno veio aqui. Aí ela falou assim, Pronto. Silvia, eu não lembro um momento da minha vida que eu não tenha Que sentido não tem dor. dor, É é. verdade É isso? verdade, o cabelo não dói. O restante, a gente acostuma. Sério? Aí ele fala, não, sério. Eu falei, ainda eu vou dividir. Você quer membro superior, inferior, direita e esquerda. Jura? Na década de 80, como que era o preparo? Não tinha. Você vai lá, levanta o tanto de peso que você aguenta e me avisa quantas repetições você conseguiu fazer. Ah, era assim? Não tinha tênis, não tinha piso, não tinha nada que hoje tem. Agora, tinha menos exigência, menos torneios, menos campeonatos. Agora, nessa nova geração, é torneio para tudo quanto é lado. Então, eles têm um preparo muito bom, uma equipe interdisciplinar super importante, mas abusam ainda mais, né? Quantos saltos por dia fazem, treino, viagem, torneio, é bem complicado. Elaine, então, o fato de você ter sido ex-atleta, né? Ter sido atleta olímpica, isso, e agora você ir para o esporte, a psicologia do esporte,
de alguma forma, tem muito da sua experiência. Você sentiu Sim. falta do que você oferece hoje? Com certeza, com certeza. O preparo mental é fundamental. Sem ele, a gente não sobrevive na vida e no esporte. Então, é muito importante para você ter o resultado, alcançar aquilo que você quer. Eu fui psicóloga das seleções brasileiras do vôlei paralímpico, Nossa, masculino e feminino. haja Então, trabalho, né? Tem um trabalho grande aí. grande. E eles já têm um desafio muito Já, importante natural. por conta da lesão. A grande maioria, não me lembro certinho a estatística, mas 93% mais ou menos, foram de acidente de moto. Olha, Então, de nascença, são poucos. E aí você precisa lidar com isso todo dia e também com o preparo mental para você alcançar a tua performance. Até porque todos eles nunca foram atletas de vôlei profissional, de voleibol em pé. tá. Entende? Aí tem uma limitação. "Ah, eu nunca fui atleta e agora eu consigo". Então o preparo mental, abre todo esse caminho, destrava todas essas crenças. A minha atleta, ela tinha essa vontade de querer a bola de ouro, que é como se fosse um troféu, e literalmente é uma bola, dourada, e você dá para o melhor atacante, enfim. E ela, depois do preparo mental, ela conseguiu o melhor a bola de ouro do melhor saque, ela ganhou como, melhor ataque e como MVP do campeonato. Uau! Agora eu começo a brincar, eu falei para ela: Você coleciona bola de ouro agora?" Já É. tem 3. Quer dizer, um trabalho que você faz, você foca no mental. Porque hoje, antigamente, quando ela jogava, não era tanto assim, mas hoje com a globalização, com as Sim, informações, todos os grandes, não tem mais novidade. Todos os grandes times, as equipes, todo mundo está preparado taticamente, sim. preparado tecnicamente, tudo. Agora, a diferença está no mental. Silvia, perfeita a sua colocação. Eu digo assim, ó, os atletas estão equiparados física, técnica e taticamente. O que vai fazer a diferença no resultado é o preparo mental. Perfeito, é exatamente isso, porque todos têm os Sim, mesmos mesma recursos. informação, porque Exatamente. antigamente não via o jogo do outro, né? Não Exatamente. tinha essa Agora, informação. Lá atrás, na época da é, geração de prata, é, tal, eles não sabiam o que estava é. acontecendo com o outro. Agora Estavam tem sabendo tudo, na hora. estatístico, elas colocam um, Um chip? não é um chip, é como se fosse um bracelete, assim, Tá. que vai passando todas as informações Do de tudo. computador, tudo É. direitinho. Então é maravilhoso, mas ainda é o desafio mental. E ainda não encontraram uma maneira de você fazer um preparo mental em equipe. Como assim? Por exemplo, no meu olhar, funciona muito fazer individual, com o atleta individualmente e também em equipe. Se você olhar, a grande maioria das equipes não tem um psicólogo. Não tem ainda? Não tem ainda um Que no futebol já psicólogo. tem. É. Mas no futebol são, quantos Nossa, atletas? 11, 22 com tudo, é. Mais até. É, Os que tem a vão categoria de base, treinamento, tá. a comissão técnica precisa estar muito alinhada, o terapeuta precisa estar alinhado com a comissão técnica para entender o que ele quer de resultado, ele conhece os jogadores, passar o olhar da comissão técnica para a gente é super importante. E, às vezes, você precisa de um trabalho grande, um trabalho com tempo para você conhecer todos esses atletas. Sim. Eu fui psicóloga também de equipes de base. E eu trabalhava, às vezes, 8, 9 horas por dia, porque eu tinha um prazo muito curto para entregar resultado. Então, a Porque tem gente que ser rápido, né? preci exatamente, exatamente. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que no meu olhar, você muda um comportamento, você muda a sua vida. E a psicoterapia breve, aqui e agora. Eu fui moldada no resultado, Claro, rápido. atleta. Não tem como. Então é esse o meu olhar e precisa ser dessa maneira. Psicólogo para equipes precisa ser da linha comportamental. E aí, como é que faz? Por exemplo, você fazendo uma comparação do que você vivia em relação ao mental, né? Porque eu fico imaginando a pressão, você ainda atleta olímpica, numa Olimpíada, que ali é tudo na hora. É aquela partida, é a partida da sua vida, não tem repeteco. Você perdeu, você perdeu. Como é que se prepara para enfrentar essa pressão do alto rendimento? Pressão da torcida, pressão do resultado. Existe um treino para isso? Sim. Agora, a pressão é a própria pessoa que coloca nela. A Não, é a torcida lá.
Todo mundo contra a Elaine. Mas vamos lá, às vezes a torcida começa a pegar no seu pé. Eu falo isso para meus atletas. Eu falo, quem que estava na torcida? Eu não sei. Ah, Qual é o nome da pessoa? Eu também não sei. O que ela faz? Já jogou vôlei na vida? Eu não sei. sério? Eu falei, então só me diz uma coisa, porque agora eu fiquei confusa. Você está preocupado, está baixando a tua performance por um não sei. Deixa eu falar, ele tem boca. A torcida está lá para isso. É o 7º jogador, no caso do vôlei. Deixa eu falar. Então, para algumas pessoas, a torcida influencia, para outras não. Meu filho é jogador de futebol. Goleiro. Nossa. Imagina, né? Eu Nossa. falo para ele, você não podia ser atacante? Era É. mais fácil, mas É. goleiro. Falhou, é gol. Então também foi feito um preparo mental para ele aguentar isso. Então antes, você errou, você foi gol, enfim, e ele aprendeu a se posicionar. Entende? Então isso a gente ensina, eu como psicóloga ensino. O que é a torcida? Por que eu estou valorizando tanto? Eu vou lá fazer meu trabalho e acabou. Quer dizer, o mental são mais perguntas do que respostas. Tudo. Os dois. É muito importante o atleta trazer para mim qual é o desafio, o que está acontecendo, o que te paralisa, quais são as suas A crenças. pessoa refletir. No meu método de educação emocional, eu trabalho com as personagens, as emoções básicas: medo, raiva, tristeza e alegria. Tá. Aí vamos lá, o medo. A gente precisa ter medo daquilo que pode tirar a nossa vida. Fora isso, não. Tenho medo de jogar mal. O que acontece quando você aciona o botão do medo? Ele te paralisa. Paralisa. Ninguém com medo tem movimento hiperestendido. Você tá aqui, ó, com medo, que é o famoso braço curto do voleibol. Defensiva, tá. Entendeu? Tá com o braço curto, tá com medo. Agora, medo do quê? Vai ameaçar a sua vida? Não, então não pode ter esse medo. São esses que a gente elimina. Tá. Tenho medo de não ser ninguém na vida. Eu falo, eu não tenho uma boa notícia, que você já é. Pode não estar satisfeito com quem você é hoje, mas você tem um CPF, tem um RG, tem um nome, você tem uma história. Bora mudar esse seu olhar, o que você quer ser. Agora, o medo que paralisa, ele não pode ficar. Medo que a torcida pegue no meu pé. Deixa eu falar. E aí você entra num olhar para você mesmo, num foco. Onde está o seu foco, está a sua atenção. Então, se você estiver olhando a bola, 99% do jogo, do voleibol, acontece sem, às vezes, o atleta pegar na bola e ficar só acompanhando onde que está. Não perca o foco, porque você nem vai ouvir a torcida. Então, é treino, sim, é possível, sim, quebrar todos esses medos que paralisam. Então você falou medo, o que mais que era do método? São 4 Medo, coisas. raiva, tristeza e alegria. Ah. Então, Raiva. a raiva. Às vezes você Tudo tem um lado bom, um lado ruim ou não? Os dois, exatamente. A raiva, por exemplo, tem um dia que você está sozinho em casa, você quer abrir um pote e não consegue. Você fala, ai, que raiva! Você vai lá e consegue abrir o pote. Então, você dá uma raiva positiva. A raiva negativa é aquela que te descontrola. Você tem uma atitude desproporcional ao fato. Aí, no dia seguinte, você fala, nossa, o que eu fui fazer? Pra que tudo isso? Ressaca moral, eu chamo. A tristeza. O lado negativo da tristeza, quando ele te paralisa. Quando você não vê solução para nada, vai evoluindo, como eu falei agora há pouco. Para melancolia. Tristeza, melancolia, depressão leve, moderada e grave. Agora, qual é o lado positivo da tristeza? Não sei. Por exemplo, eu falo para um atleta, você jogou super mal, pegou aquela bola horrível, foi uma péssima partida, mas você venceu. Você não vai parar para elaborar. Certo, você venceu. Você venceu. E aí? Agora, quando você perde, você para e elabora tudo na sua vida, na vida e no esporte. Quando você chora, você sente, você para. Peraí, o que não funcionou? O que aconteceu? O porquê? Então, a tristeza, ela te traz uma consciência daquilo que você precisa melhorar. Você estava falando que a gente até foi para o outro caminho, que é a importância de você cuidar individualmente de cada atleta. Porque a gente faz a nossa parte. Sim. Eu tô com o meu pensamento bom, tudo. Agora, para chegar no resultado, eu sempre preciso de um coletivo. Isso até trazendo para a vida, né? A Sim. gente faz a nossa parte, mas aí você está numa empresa, você está em algum lugar, você está na própria família, tem um coletivo que acaba atrapalhando você. Então, esse trabalho mental tem que ser feito primeiro individualmente, depois no coletivo, ou cada um faz sua parte? É importante, se for uma equipe,
tanto de vôlei quanto uma equipe de uma empresa, é importante individual e também o coletivo. Eu falo sempre, nós temos vários papéis na vida. Então, a primeira coisa que eu chego numa equipe, seja de vôlei ou o esporte que for, aqui é a nossa família. Não, não é. Você já chega falando, não, sinto muito, mas não é família de ninguém aqui. Não é, entendeu? Não tem papai, não tem mamãe, logo não é uma família. Então, vocês são o quê? Uma equipe. Porque a gente tem um dicionário interno. Se eu disser para você café, o que vem à sua mente? O café. Mas uma palavra que você associa com o café. Ai, Para mim, é gostoso, me dá sim. energia. Uhum. Aí praia, campo, esporte, tudo isso a gente tem um dicionário registrado. Verdade. E se eu disser família, você já vai pensar naqueles irmãos que brigam. Se a família não for muito legal, já vai trazer tudo isso à tona. Não é Ih, legal. família vai ser terrível ficar aqui, conviver aqui, né? Exatamente. Então, somos colegas de equipe. O voleibol é interdependente, então é muito importante um depender do outro. Eu faço dinâmicas também para eles entenderem o quão importante é essa união pontualmente para a quadra. Pode ser que eles sejam amigos extra-quadra, nenhum problema, mas não é família. E aí, quando a gente direciona os papéis da vida de cada um, fica muito mais fácil de Porque lidar. a pessoa sabe a parte dela. Exatamente. Qual é a minha parte nessa história que eu vou ter que fazer direito para não comprometer o grupo? Exatamente, exatamente. Então, para que saia um ataque muito bem feito, precisa ter um passe com excelência, um levantamento para que haja o ataque. O ataque é o final. Tudo tem que ter, da equipe Tudo tem toda. que ter. E aí precisa ter a empatia, você também saber se colocar no lugar do outro. Porque o levantador, olha que judiação, ele precisa saber a bola de pelo menos 10 pessoas que estão lá, ainda olhar o tempo da bola, o bloqueio adversário e considerar o passe. Nossa, tudo isso tem que pensar o levantador? Eu nunca tinha pensado nisso. Tadinho, Aí, levantador. Outra coisa que eu chego nas equipes, falo, olha, levantador é blindado, não fala com ele. E as equipes de base, quando insistem muito, eu coloco os centrais para fazer o levantamento. Eles não conseguem. Falei, agora você valorizou? Deixa o coleguinha quieto. E você fala muito de foco, né? Existe uma diferença entre atletas que foram bem orientados emocionalmente e que só focaram na performance? Tudo é uma base, eu chamo de alicerce. Se você tem um alicerce muito bem construído, pode até balançar, mas você não vai cair, não vai quebrar. Então, vem muito também da orientação familiar. Como é que esta criança foi criada? Esse atleta hoje que a gente vê de alto rendimento, qual é o passado dele? Qual é a estrutura que ele tem? Qual que é, a maneira como ele olha para ele mesmo? No consultório, tanto atleta quanto não atleta, eu trabalho com os autos. Se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Uhum. Eu falo essa frase o tempo todo. Então, autoconhecimento. Quem eu sou? Aí muitas pessoas me respondem o nome. Eu disse, não, quem eu sou? Entendeu? Então, é muito importante você saber como você funciona. Quais são os seus desafios? Quem é você nesse momento? O que está acontecendo com você? Como é que a gente pode resolver? Porque às vezes vem um atleta que agora ele conseguiu superar, está no alto rendimento, enfim, mas lá atrás ele foi uma criança onde os pais diziam: você não é tão bom quanto Você não vai acha. conseguir. Verdade. Entende? Ele primeiro superar a família, superar as Exatamente. crenças. Aí vem os porquês. Por que você se incomoda tanto com a torcida? Por que você se incomoda tanto com a opinião do outro? Por que a opinião do outro precisa ser melhor do que a nossa? Uhum. Se a gente passa o dia inteiro com a gente mesmo, se não for uma boa companhia, socorro. E você tem feito mais com atletas de vôlei ou com qualquer esporte? Todos. É tudo igual. O preparo mental É igual. a linguagem é diferente, mas é o mesmo preparo mental, porque tem torcida, tem lesão, tem dor, tem o medo do adversário, sempre colocam com o adversário sendo um bicho-papão. O adversário é necessário, sem ele não tem jogo. E sabe que, por exemplo, que outro dia, não sei quem que estava aqui, que eu estava entrevistando, em relação à performance do brasileiro. O brasileiro, ele é muito emocional. Então, de repente, ele está super preparado, mas é os Estados Unidos que está ali. Nossa, nós não vamos. Eu lembro até um tenista que eu entrevistei,
que ele falou, eu falei, puxa, você ganhou o primeiro set inteirinho da pessoa, né? Puxa, mas era o cara, era o Nadal. Como é que eu ia ganhar do Nadal? Eu falei, mas você ganhou o primeiro set inteiro. Olha isso, Exatamente. como é que eu vou ganhar do Nadal? Quer dizer, a pessoa já chega Exatamente. ali já falando, eu não vou ganhar. Não vai ganhar. E aí o cérebro é programável. Você programou para não vencer. Mesmo que o Nadal não tenha jogado absolutamente nada, ele vai dar um jeito de perder. Aham. Entende? Autossabotagem acontece muito. A outro é melhor do que eu. E eu digo, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos diferentes e complementares. Aí, olha a trajetória do Nadal. O que ele fez para chegar onde ele está hoje? Quando que ele começou? Quanto que ele treinou? Tem habilidade? Né? Obviamente ele tem, não precisa nem dizer. Mas, e tudo que ele fez? Então, tudo aquilo que você quer, é possível você conseguir. Agora, você quer pagar o preço? E ter medo do adversário? Não, o adversário é só o oposto, precisa vencer. Eu falo para os meus atletas, né? Adversário foi feito para ser massacrado, sem dó nem piedade, detona, acaba e acabou. É um jogo, entendeu? Coloca o teu melhor em quadra. Se não for o suficiente, aí ok, vamos ver o que faltou. Aí eu falo do erro. O erro é positivo ou é negativo? Eu pergunto para ele, sabe? Todos me dizem é negativo. Eu falo, não Eu não é. acho negativo, acho positivo. A gente só aprende através dele. Só Claro. é negativo porque ele anda de mãozinha dada com o medo e a tristeza. Entendeu? Com as emoções Sim, negativas do lado dele. sim. Mas ele é muito bacana. Fica feliz quando ele aparecer, que você vai crescer com ele. Então, são essas mudanças de olhar, mudanças de conceito, sabe? Um novo olhar. Para você não ficar preso. Ah, eu errei, e agora? O que que o outro vai pensar de mim? Deixa ele pensar o que ele quer, gente. Tem cabeça. E como é que você trabalha vitória e derrota, não só em atletas, mas também com as pessoas? A vitória, junto com ela, vem a emoção, a alegria, a Sim. felicidade. Então é comemora, Deus parabéns. É muito importante você comemorar. Eu venci, eu consegui, eu dei o meu melhor e o resultado foi positivo. Na derrota, senta e chora. Senta, chora, levanta e vai. E veja o que aconteceu para não acontecer de novo. Eu ouvi uma vez de um colega, um profissional, não conheço, eu estava assistindo falar e disse: quando o meu filho. Um pai perguntou: quando meu filho chega em casa chorando porque ele teve uma derrota, o que eu devo fazer? Fala, senta e conversa com ele, diga para ele que tudo bem, que isso vai passar. No meu olhar, não, porque fui atleta profissional, então eu sei o que está lá nos bastidores, a cobrança, tudo, aquela frustração de você não ter alcançado. Então eu brinco, tem um Bob em casa, aquele boneco da academia, soca o Bob. Fica com raiva, descarrega toda a tua Carrega raiva, a tua tudo. frustração. Deixa viver aquilo. Poxa, não tem como, não Que é a tem pior coisa quando você como. está passando por um momento difícil, a pessoa fala, não, imagina, não me deixa sofrer, É. deixa eu passar aquilo. Chora, enquanto tem lágrima, tem dor. Chora o quanto for. Agora, acabou de chorar? Acabou de descarregar a raiva? Então, ok, o que que vamos fazer com isso agora? Vamos trabalhar. Exatamente. Aí o atleta se sente forte, se sente com poder, porque a pior coisa que tem é a gente precisar falar ou pensar alguma coisa que a gente não tem poder de decisão. E uma boa performance está na mão do atleta. Ele pode fazer. Então, vamos visitar o que que aconteceu, por que que eu não consegui, o que que falhou, e é resolver. E qual que é a diferença entre ter, no caso de um atleta também, né, ter controle emocional e frieza emocional? Qual que é a diferença? Então, para mim, eu ouço muito isso. Para mim é a mesma coisa. Sabe, você ter autocontrole emocional, aquilo vai me afetar ou não? Então, por exemplo, vem alguma pessoa e fala: você está se achando muito melhor atleta do que você é. Tá bom, é a opinião dela, fica com ela. Agora a gente pega pra gente. Entende? Então, você ter esse controle é fazer as emoções trabalharem a seu favor. Ou seja, pegar o lado positivo delas e trazer a seu favor. No meu olhar é isso, que frieza emocional, eles falam, é como se você, né, para mim não faz sentido. O sentido é do autocontrole emocional. Inteligência emocional, que hoje serve para tudo. Tudo tem que ter inteligência emocional. Existe?
Existe, é você fazer as emoções trabalharem a seu favor. Então você tem que usar a tua inteligência, porque Isso. a gente não controla a emoção. A gente não controla a emoção se a gente ficar refém dela. Então, a raiva quando chega, aí o que que eu brinco? Gente, chegou a raiva, a pulsação dispara, a mão fica gelada, começa a tremer, suando frio. Fica quieto, tosse, desmaia, bebe água, mas não fala. Aí você não fica refém dela, ela não te controlou. Ah, o importante é não ficar refém da emoção. Exatamente, não deixa ela te controlar. Às vezes eu falo, né? A gente reza às vezes para não perder o réu primário. Porque, às vezes você sai de casa assim, você fala, meu Deus, vamos lá, né? Hoje eu vou conseguir. Já pego as emoções tudo do lado. Aí a cara de paisagem, só olha, eu falo, ainda bem que eu não tenho letreiro. Deixa a pessoa falar, entendeu? O problema dela é a opinião dela. Fica para ela. Porque as pessoas adoram dar opinião, porque não são elas que vão viver aquilo. E adoram julgar também, Adoram né? julgar e despertar em você o teu pior. Então, não são todas, óbvio, né? Mas tem algumas pessoas que isso. E aí você vem com a raiva. Você vai se descontrolar por causa do outro? Não. É. Tosse, só cara de plena, assim. E fala uma coisa, o que que você trouxe para hoje a sua bagagem que você usa muito sobre disciplina? Olha, eu sou extremamente disciplinada. Para mim, é assim, missão dada, missão cumprida. Então, é para eu fazer, vamos fazer. Se você não quiser fazer, não reclame depois, que você não vai ter uma alta performance na vida e no esporte. No esporte, o esporte está repleto de atletas nota 7. Para você ser um nota 10, você vai ter que fazer a diferença. E a diferença é a disciplina. Então, eu sou atleta old school. Na minha época, você treinava, a alimentação, tudo perfeito, bonitinho, tudo que você precisava fazer para ter uma performance muito boa. Hoje em dia, até por conta da falta do preparo emocional, do preparo mental, eles recebem muito dinheiro, os atletas, e às vezes eles se perdem. Aí usam bebida alcoólica, dormem muito tarde, não tem essa rotina e essa disciplina. E isso vai custar. Por quê? O trabalho, o que eles precisam para trabalhar para ter uma alta performance é o corpo. Então, no meu olhar, eu tenho o ponto A, o ponto B. É aqui que eu quero alcançar? Então, eu vou me comportar dessa maneira. Meu filho, que é atleta de futebol de campo, ele é goleiro. Ele mora na Suécia e ele é extremamente disciplinado. Às vezes tem neve, muita neve. Coloca a roupa e vai treinar. Não tem Sim. essa de eu não vou Tem essa de treinar. escolher o que quiser. Não tem. Não tem essa de não vou para academia porque está nevando. Eu vou para academia com neve. Isso faz a diferença. Então, no meu olhar, falta muito hoje a disciplina para o atleta, a disciplina, a rotina para um atleta de alto rendimento. Quer dizer que a diferença do campeão qual é? Além de disciplina. É o foco, é a atenção, é a autoconfiança. Como você comentou isso do jogar contra o Nadal. Eu vou ganhar. Isso precisa estar dentro de você. Porque aí você não vai ter esse braço curto ou membro inferior curto, depende do esporte. É você colocar uma meta. E tem alguns exercícios comportamentais. Isso que eu ia falar, autoconfiança dá para ser treinada? Dá, com certeza, com Olha. certeza. Confiança é você confiar em você mesmo. Porque os atletas, às vezes, eles são muito exigentes e até injustos com eles mesmos. Então eu digo assim, tá bom, não foi bacana a sua performance, agora me fala o que foi bom. Aí às vezes demora, não A gente consegue. não sabe, né? Às vezes se analisar, né? Porque se você disser assim, nossa, eu sou uma apresentadora excelente. Nossa, gente, como ela é arrogante, prepotente, a vida vai ensinar. Então não pode falar em público, mas pro espelho fala. Olha lá e fala, nossa senhora, hoje eu arrasei. Você vai fazendo Deus isso do diariamente? É alto, é próprio. É. Se você não confiar em você mesma, como é que você vai passar isso para a vida? Isso não tem nada a ver com não ser humilde, Não, não ser arrogante. não, claro que não. Eu sou boa mesmo. Você não estudou para isso? É. Qual que é a tua trajetória? Quantas noites você fica sem dormir? Qual é o cansaço? Todo aquele processo que você passa. Entende? Agora, você vai numa entrevista, alguma coisa, você não vai falar sobre você, mas para você mesma chega em casa e fala, nossa, arrasou hoje no programa. É uma coisa diária, isso? Até ficar normal. Até ficar dentro de você. Mesmo Claro. isso. Aí é a confiança.
Então, por exemplo, eu como profissional, eu preciso, no meu olhar, ter as respostas para o meu paciente. Porque para o meu atleta ou não atleta, quando ele chega no consultório, eu não sei o que que é. Eu preciso estar preparada. Então, eu estudo, eu revejo, eu analiso, eu faço cursos, tudo, e a experiência me ajuda muito também. Para atleta é mais fácil, porque eu já vivi aquilo tudo, então está aqui no meu HD guardado. Mas eu preciso estar preparada, isso é importante você ter essa responsabilidade, isso é responsabilidade com o que você faz. Você acha que todo mundo precisa fazer terapia? Todo mundo precisa? Porque eu sempre tive essa reticência em relação. Ah, eu vou lá, vou ficar um tempão falando, Não, falando a não, minha não. vida, sabe? Você, inclusive, tem um método, É. né, que eu achei bem interessante quando eu estava estudando a vida da Elaine, que é o método Ken. Queria que você falasse um pouquinho. Tá aqui no livro? Não, Não, esse então vamos falar livro. primeiro do método. Tá. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um grande desafio e desconforto ao mesmo tempo, que no meu olhar, terapia não pode durar muito tempo. Ai, ainda bem que alguém está falando isso, porque eu também concordo. Terapia é começo, meio e fim, um beijo, tchau. Não tem essa de você ficar a vida inteira em terapia ou voltar por alguma coisa que aconteceu. Com os meus pacientes, atletas e não atletas, a gente monta uma caixinha de ferramentas que você vai levar para o resto da vida. Você aprende a lidar com aquilo que está te Com incomodando? tudo, com todas as adversidades da vida, com todos os desafios que você tiver na vida, para nunca mais precisar de terapia. Nenhum paciente meu retorna. Uhum. Aliás, a minha dificuldade é dar alta. E eu falo, tá bom, não quer que eu dou alta? Então me traz uma demanda. Não tem, porque a gente trabalha. Já teve paciente que eu atendi em 5 meses. Tchau. A mãe falou, mas já está de alta? Sim, não tem mais o que trabalhar. Agora, antes da pandemia, era muito mais começo, meio e fim. Pós-pandemia, algumas pessoas, mães, às vezes de crianças pequenas, pedem para eu fazer um acompanhamento. Às vezes essa mãe não tem tanto tempo para ficar com esse filho, enfim, ou não se sente preparada, ou enfim, seja o motivo que for. Aí eu faço um acompanhamento. Mas, ou alguma pessoa que tem uma doença mental instalada. Aí sim, uma bipolaridade. A depressão tem cura também, não tem essa, eu tenho depressão há 20 anos. Não, tá com o diagnóstico errado. Então é importante ver tudo isso. Agora é começo, meio e fim. É igual faculdade, você aprendeu, não precisa voltar. Porque quando a pessoa pergunta se você faz terapia, ela fala, você faz terapia? Como se isso fosse uma continuidade da sua vida. Não. Você fez? Não faço. Tá precisando. Todo mundo. E sempre alguém falando que eu tô precisando de terapia. Eu falo, tá bom, vou fazer então. Mas olha só, autoconhecimento. De novo aquela frase, se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Quando você tem um celular, seja Android ou iOS, você troca por um ou por outro, você não fala assim, putz, e agora? Ai, que esquisito isso, pera. Aí você aprende. Aí fica fácil. Agora você nem pensa como você mexe no seu celular. É verdade. E quando que a gente aprendeu sobre nós mesmos na vida? Quando que a gente aprendeu sobre educação emocional? Sobre quem sou eu? Imagina, imagina eu vou falar para mamãe e papai, quem sou eu? Fica quieta, querida. Vai lá e ajuda o outro. É a cultura do garçom, sempre olhando para o outro. Hoje está bem diferente, né? Não sei. Aí a gente entra até em em outro programa. Exatamente. Mas a gente está muito permeado pelo medo, você já reparou? A gente sai na rua, tem problema de assalto, tem medo, tem ventania, tem isso, guerra não sei aonde. De alguma maneira respinga emocionalmente na gente. Eu não sei, eu estava até conversando com a Elaine antes de entrar, eu falei assim, conforme eu fui ficando mais madura, eu fui ficando com mais medo. Olha que a gente conhece a vida da gente, sabe os nossos limites, mas você vai ficando, não sei, você vai... Acho que isso que você falou, a própria vida vai fazendo com que você fique mais assustada com tudo. Exatamente. Então são essas novidades. Quando que a gente ia imaginar na vida de uma pandemia? Nossa. Num primeiro momento eu falei, bom, é sério tudo. Quando fechou o shopping, eu disse, oi? Meu Deus, o que vai acontecer? E aí, nunca havíamos passado por isso. Essa guerra, tudo, a gente liga a televisão, é só coisa muito triste. E o celular? Celular é bom para dar notícia ruim pra gente. Ou então para a gente fazer comparação de uma vida que a gente não tem. Exatamente. Então, quem é que manda em quem? Para os meus pacientes, dos ensinamentos que eu faço, fora os bonequinhos, tem o Pintiria de Boy, uma hora a gente conversa sobre eles também, que é tudo sobre comportamento. A marionete. A marionete não tem um quadradinho assim em cima,
que é quem controla, e embaixo é o controlado. Então, não controlador de pessoa, né? Mas quem controla mesmo, quem tem o poder ali de. E você não pode ser aqui a parte de baixo. Você não pode ser o bonequinho da marionete. Você tem que estar com a tua vida aqui, ó. Na sua mão, você manda, você controla a sua própria vida. Senão a gente vira refém. Aí deita, joga, empurra pra lá, vem pra cá. É É verdade. igual eu dou um exemplo assim, ó, a terapia. Você pega aquele paciente, aquele atleta, seja quem for, ele está dentro de um barquinho em alto mar, uma marolinha assim, à deriva, sem o remo. A terapia põe o remo na mão. Eu vou para cá, eu vou para lá, às vezes eu preciso parar. Porque é você quem precisa saber Uhum. para onde você quer ir. O outro serve como referência. Muita gente pega como verdade absoluta. O meu método, quem? Questione, entenda, escolha e mude. Então, quem? Quem falou? Por que falou? E não São as perguntas que você disse. Começar a se questionar realmente. Pra gente, assim que você se questionar, você questiona até você entender. Depois que você entender, você faz uma escolha e muda. No meu olhar, são através desses 4 passos que você tem uma mudança efetiva e duradoura. Autoconhecimento. Esse livro que você lançou, Tudo que te aperta não é seu número. Adorei, né? São formas de educar com amor, disciplina e confiança. Fala um pouquinho desse livro aqui. Eu sempre dizia assim, sabe? Eu quero compartilhar o conhecimento que eu tenho, porque tenho muita experiência em consultório, muitos desafios, estágios muito ricos que eu fiz. E eu falava, eu preciso levar para esses pais, essas mães, cuidadores, respostas, porque está muito desafiador. Esse choque de gerações está Nossa, a gente deixando. não sabe mais como educar, Exatamente. porque a gente tinha o nosso papel, né? A gente obedecia. Hoje não existe mais isso. Não existe. Aí, Hoje é questionamento. e a falta de respeito. Ai, Isso, Silvia, tô adorando, vou ficar aqui mais tempo. É. Antigamente era uma educação autocrática. A gente imagina que você vai falar alguma coisa. Aliás, você sabe quando foi o primeiro drone inventado? Na minha época já tinha, era Havaiana. A mamãe tinha uma mira, menina do céu, mas não errava de jeito nenhum. É O primeiro verdade. drone foi É a verdade. Havaiana. E aí você vai falar, imagina, você vai escolher o que você quer comer, onde você quer sentar. Não é bacana, um ponto, um polo. O outro polo é o liberal. Filhinho, o que você quer comer? A mamãe vai te dar o telefone de última geração se você passar de ano. Não são meus pacientes, tá? Meu paciente não ganha assim, não. Aí é liberal, não é bacana. O outro oposto. Importante é a democrática. Então, as crianças têm voz com respeito e educação, mas a palavra final é dos pais. Então, este livro é um compilado, por exemplo, um dos capítulos que eu gosto muito. Os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice? Boa pergunta, hein? Sabe, Boa precisa... de reflexão para você que está aí. Então... Teu filho vai cuidar de você? Não que eles precisem cuidar, mas eles foram moldados de alguma forma que vão querer fazer isso. E respeitar a história do pai e da mãe. Ser grato por tudo aquilo que eles estão vivendo graças ao pai e à mãe. Então, esse livro, são 3 minutos cada capítulo, é um livro de consulta, não é um livro de leitura direta. Cada capítulo é um tema? Cada capítulo é um tema, exato. De vez em quando. Meu filho está fazendo birra, deixa eu dar uma olhadinha lá como é que eu resolvo. Que legal. Qual é o papel da tia na vida do meu filho? Tá lá também, tia, seja bem-vinda. Legal. Então, eu trago o problema, que eu chamo de desafio, a solução e uma reflexão. Para auxiliar esses pais nesse desafio. Todo mundo está julgando muito esses novos pais. Eles também precisam de ajuda, eles estão perdidos. É porque a gente foi criado de um jeito e quis fazer diferente. Sabe, eu não vou bater no meu filho, eu não vou não sei o que com meu filho, eu quero conversar mais. Então, é um novo retorno que a gente está tendo, né? Exatamente. Aí, super importante o que você falou. Pega a malinha que você recebeu e olha o que tem dentro. Isso aqui foi bom, eu vou ficar. Isso aqui não foi bom, eu não vou ficar. Entendeu? Por quê? Os pais sim dão coisas muito boas pra gente, só que a gente foca no que não teve. Aí eu ouço muito dizer assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei.
É impossível, ele não vai passar nunca pelo que você passou. Ou então faz ao contrário, você não sabe de nada, você não sabe o que eu fiz para estar aqui, não sabe mesmo, nem vai saber. Não tem como saber, não viveu. Então hoje, para esses pais, pega o que teu pai, tua mãe, todas as referências te deram de bom. Agora, aquilo que não serviu, não precisa ficar reclamando, só simplesmente joga fora, junta com o seu conhecimento, entrega para o seu filho e ele vai seguir a vida depois com tudo aquilo que ele aprendeu e mais a bagagem que ele foi pegando no meio do caminho. Ô, Elaine, mas para os pais, a gente está tendo que se desconstruir totalmente. Tudo aquilo que a gente achou que era certo, agora está errado. Como é que faz? Olha, eu gosto de colocar ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Não existe certo e errado. Mas a gente tem um padrão, a gente está tendo que desconstruir para conseguir atingir o nosso filho. Então, mas olha o padrão. Será que esse padrão, aí é o autoquestionamento, será que esse padrão é bacana? Padrão de beleza. Essas pessoas que ficam olhando o padrão de beleza, que faz um monte de cirurgia, para de comer, anorexia, tudo. Nem todo padrão é bom. Uhum. No meu olhar é assim, na minha época, a educação era assim. É um dos capítulos do livro também. Outra época que estamos vivendo que a gente tem que se adaptar. Exato. Então, a gente precisa se adaptar até onde não nos fere. É o título do livro. Tá? Tudo que te Tudo que te aperta aperta. não é seu número. Exatamente. Eu gravei. Apertou, não é seu. Não é seu número. Eu gravei um. Não adianta adaptar. Tentar moldar. Não dá. Não dá. Eu postei um vídeo no Instagram que depois desse vídeo eu adaptei pro título do livro. Era tudo que te aperta não é o seu tamanho. Isso serve para roupa, anel, sapato e relacionamento. Então pense, se você forçar um anel e tiver pequeno, vai te machucar. Um sapato a mesma coisa, a roupa a mesma coisa. Então a gente precisa estar confortável naquela situação. E outra coisa que eu digo, filhos vieram depois. Com respeito à educação, eles podem falar tudo o que eles quiserem, mas eles estão abaixo da hierarquia. Jamais pai e mãe podem se moldar e adaptar aos caprichos do filho. E as pessoas não entendem o tanto que essa hierarquia é boa para eles. Exatamente. Eles Perfeito. precisam, os filhos precisam dessa hierarquia. Precisam. Quando falta essa hierarquia, eles ficam perdidos. Exatamente. Não é? Exatamente, que é o tal do alicerce. É. Porque se você der um poder para uma criança que ela não tem capacidade de lidar, vai quebrar. Hoje eu chamo de geração líquida. O que é quebrar? É ansiedade. Você não via o tanto de criança ansiosa com pouca idade. Obesa, automutilação. Mas essa ansiedade é culpa da gente também. Não digo culpa. É tudo culpa nossa. Não Um é. terapeuta que falou, tudo culpa da mãe. Eu falei, mas não é não. Nunca. Pai e mãe, recadinho pra vocês, principalmente pra mãe que tem a síndrome da mãe insuficiente. Nunca é boa. Você fez o seu melhor. Você fez o melhor que você podia na época que você estava com o recurso que você tinha. A situação que você estava e o que você tinha para oferecer, perfeito. Agora, é justo você pensar, por exemplo, teu filho tem 20 anos, é justo você pensar com a cabeça de hoje, com toda a experiência que você viveu quando ele nasceu? Não. Aí você precisa voltar lá atrás e falar qual era o recurso que eu tinha. Qual era o aprendizado que eu tinha? O que me ensinaram? Qual era a rede de apoio que eu tinha? Então, pai e mãe, para mim, não são culpados, nunca. Fizeram o melhor que eles podiam, na época que eles estavam vivendo, com recursos que eles tinham. E filho nenhum pode falar o contrário. Concordo plenamente. E para a gente encerrar e misturar as duas coisas, hoje, você acha qual que é a importância da gente dar o esporte para um jovem? Nossa, perfeita colocação. Fundamental. Imprescindível. Tem duas. Seu filho pode não ser um atleta profissional, mas ele precisa viver a cultura do esporte, no meu olhar. O esporte, ele vai te ensinar a resiliência, ele vai te ensinar a perder, a ganhar, a conviver em sociedade, a entender que você não é tão bom quanto você acha, porque às vezes tem pai e mãe que falam, nossa, mas você joga muito, filho, olha, orgulhoso. Criança vai lá, toma um pau no treino e volta para casa chorando, entendeu? Então assim, pai e mãe precisam sempre falar a realidade. Meu filho é goleiro, desde pequenininho. Ele estava com
acho que uns 9 anos, mais ou menos. E aí ele sempre catava para as categorias acima, porque ele é muito alto. Eu tenho 1,80 de altura, ele tem 1,90. Nossa! Então sempre foi grandão e nenhuma criança quer ser goleiro. E aí ele machucou, abriu o pulso. E aí não queria mais ser goleiro. Aí ele falou: mãe, o que você acha? Você acha que eu tô pensando em ir para a linha? Eu falo: filho, não. E mãe sabe. Você não é bom na linha, meu filho. Fica no gol. Aí ele falou: caramba, mãe, você tá me dizendo isso? Eu falei: se eu não te disser, o mundo vai te dizer de um jeito diferente. Então vamos trabalhar essa sua recuperação do pulso, tudo, e pronto, tá aí até hoje, joga na Suécia. Então é muito importante, a cultura do esporte é fundamental. Outra coisa super importante, você já viu alguém que fala assim: ai, meu filho não se decide qual esporte que ele tem? Que ele quer? Com certeza, Aí eu vários. pergunto: quantos anos ele tem? 5. Eu falo: você com 5 anos já sabia a faculdade, inclusive, que você ia fazer. Então deixa a criança visitar todos os esportes. Mostrar esse leque, né? Porque tem o coletivo com e sem contato, tem o individual com e sem contato. Deixa a criança escolher. Tem E não muito. forçar muito a barra também, né? Porque Não os pais forçar forçam a barra. nada, gente. Eu atendi uma menininha ela estava com quase 15 anos na época, um pouquinho menos. E o pai tinha o sonho de que ela tivesse um esporte sem contato individual. Não era o sonho dela. Ela estava já numa melancolia, evoluindo para uma depressão. Eu chamei pai e mãe e disse: olha só, ou é isso, ou ela vai ter esse problema. Esse sonho é seu, não transfira para ela. Perfeito. E aí ela gosta do individual com contato, é campeã mundial. Ai, que lindo. Que trabalho Entende? bacana. Eu sou suspeita, mas assim, pai, mãe, se você não conseguiu jogar alguma coisa, vai fazer um social agora, mas deixa teu filho escolher. Como você falou um pouco atrás, é perfeito, a gente é guia, a gente é base para esses filhos. Deixa eles viverem a vida, são eles A quem vão gente quer muitas vezes trilhar. antecipar, né? Não. É essa antecipação que faz mal pra eles. O meu filho mais velho tem dom pro esporte, zagueiro, jogava como zagueiro, tinha gente, ele falou: mãe, eu não quero, eu não gosto dessa disciplina do esporte, eu não gosto da rotina do esporte. E ele se encontrou no trabalho dele, tá super feliz. Pronto, é isso. E cada filho é diferente do outro. Nem todo mundo precisa jogar futebol, entendeu? Com Profissional, certeza. mas precisa fazer um esporte, seja qual for. Não precisa participar de torneio de campeonato se não quiser, mas Faz parte da formação. faz parte da formação e do caráter. Muito bem. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Faltou a gente falar alguma coisa importante? Não, tudo muito perfeito. Te agradecer, você Eu é que agradeço você tá maravilhosa. aqui. Imagina. Eu digo assim, mulheres bem resolvidas assustam. Mas Nem me fala isso. calma, você vai gostar da Nem me frase. fala isso. Vamos lá de novo. Mulheres bem resolvidas assustam, mas para quem é bem resolvido encanta. Então, gente, e outra frase que eu digo sempre: se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Seja você, o que eu gosto, o que eu quero, o que serve para mim. Você dizendo o eu não é egoísmo, é autovalorização. Muito bem. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, gente.